Bom, boa tarde a todos. Finalmente vamos iniciar aqui a reunião de número 245, no 26 de outubro de 2025, estudando o conceito Rosa Cruz do Cosmo, capítulo 15, Cristo e sua missão. Hoje a gente vou concluir mais dois termos que nós não vimos semana passada, tá? Como conclusão desse capítulo. Então, para elevar essa parte do capítulo, tá? Então, para elevar nosso ambiente, para ter uma boa assimilação da nossa reunião, a gente vai iniciar com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Bom, a gente vai iniciar com a leitura da parte do capítulo, tá? Cristo e sua missão, a evolução da religião. Nas duas partes anteriores dessa obra, nos familiarizamos com o plano pelo qual o nosso atual mundo externo veio à existência e como o ser humano desenvolveu o complicado organismo com o qual ele está relacionado com as condições externas. Nós também, em parte, estudamos a religião de raça judaica. Consideraremos agora a última e a maior das medidas divinas tomadas para a salvação da humanidade. Isto é, o cristianismo que será a religião universal do futuro. É um fato notável que o ser humano e suas religiões têm evoluído paralelamente em estágios iguais. A religião mais primitiva de qualquer raça é tão selvagem como o povo por ela governado. Conforme o povo se civiliza, a religião torna-se mais humana, harmoniza-se com ideais mais elevados. Disto, os materialistas deduziram que a religião nunca teve uma origem superior ao próprio ser humano. As investigações históricas das eras primitivas deram-lhes a convicção de que o progresso do ser humano civiliza seu Deus e o modela à própria imagem. É um raciocínio defeituoso. Não considera que o ser humano não é um corpo, mas um espírito interno, um ego que utiliza o corpo com crescente facilidade conforme evolui. Não há dúvida alguma, a lei para o corpo é a sobrevivência do mais apto. Contudo, para o espírito, a lei de evolução pede sacrifício, enquanto o ser humano acreditar que a força é um direito. A forma prosperará, far-se-á forte e derrubará todos os obstáculos sem a menor consideração pelos demais. Se o corpo fosse tudo, tal maneira de viver seria a única possível. Além disso, incapaz de sentir a menor consideração pelos outros, resistiria pela força a qualquer tentativa de usurpação do que considerasse seus direitos. O direito do mais forte, o único tipo de justiça condizente com a lei da sobrevivência dos mais aptos. Para coisa alguma teria em conta os demais. Seria absolutamente insensível a qualquer força externa que tentasse levá-lo a executar um ato contrário à satisfação de um momentâneo prazer. É claro e manifesto. Quando o ser humano se inclina para uma diretriz de conduta mais elevada no trato com os demais, o impulso deve vir de dentro, de uma fonte não idêntica à do corpo. Do contrário, não lutaria contra este, para fazer prevalecer esse impulso sobre os interesses mais óbvios do corpo. Além disso,
Essa força tem que ser mais forte que a do corpo para triunfar e sobrepor-se aos desejos, impelindo ao sacrifício em benefício dos fisicamente mais débeis. Que tal força existe, ninguém poderá negar. E chegou a tal estado de desenvolvimento que, em vez de considerarmos a debilidade física um meio de tornar a vítima presa fácil e proveitosa, reconhecemos nesta mesma debilidade uma boa razão para proteger o débil. O egoísmo vai sendo corroído lenta, mas seguramente pelo altruísmo. A natureza é muito segura na realização dos seus propósitos. O processo é lento, mas o progresso é ordenado e certo. Como um fermento, essa força altruística está trabalhando no peito de todos os seres humanos. Transforma o selvagem em civilizado e, com o decorrer do tempo, o transformará num Deus. Por meios materiais, não se pode compreender perfeitamente o que é verdadeiramente espiritual, mas uma ilustração facilitará esse entendimento. Quando fazemos vibrar um de dois diapasões afinados exatamente no mesmo tom, o som induzirá a mesma vibração no outro. Essa vibrará fracamente a princípio, mas continuando a golpear o primeiro, o segundo diapasão emitirá um som cada vez mais alto, até atingir um volume de som igual ao primeiro. Isso ocorre mesmo com os diapasões a vários metros de distância. Ainda que um deles esteja encerrado numa caixa de cristal, o som penetra através do vidro e faz o instrumento emitir um som igual. As invisíveis vibrações sonoras têm grande poder sobre a matéria concreta. Podem destruir ou criar. Se colocarmos uma pequena quantidade de pó finíssimo sobre a placa de cristal plana e passarmos um arco de violino pela borda da placa, as vibrações produzidas farão o pó assumir belas formas geométricas. A voz humana também é capaz de produzir tais figuras, e sempre a mesma figura para o mesmo som. Toquemos uma nota depois de outra em um instrumento musical, um piano, por exemplo, ou, preferivelmente, um violino em que se obtém mais gradações de sons. Encontra-se um som que produz no ouvinte uma vibração clara e distinta na parte inferior da cabeça. Toda vez que se toque a nota, sente-se nesse lugar a mesma vibração. Essa nota ou som é a nota-chave da pessoa a quem afeta. Se for tocada lenta e suavemente, descansa e repousa o corpo, tonifica os nervos e restaura a saúde. Se, ao contrário, é tocada alto e longamente, matará a pessoa tão certamente quanto uma bala de uma pistola. Recordemos o que acabamos de dizer sobre a música e o som e relacionemo-la com o problema do despertamento e fortalecimento da força interna do altruísmo. Talvez possamos compreender melhor o assunto. Em primeiro lugar, note, os dois diapasões estavam afinados no mesmo tom. Não fora isso, poderíamos golpear um deles até rompê-lo, que o outro permaneceria mudo. Fixemos isso claramente. A vibração pode ser induzida em outro diapasão, mas só por um do mesmo tom. De modo semelhante, qualquer coisa ou ser só pode ser afetado, como foi dito, pela nota-chave que lhe é particular. Sabemos que aquela força altruística existe. Sabemos que tem menor expressão num povo pouco civilizado do que num de elevado padrão social, e que falta quase totalmente nas raças inferiores.
Logicamente, conclui-se que, em tempo recuado, faltava por completo. Desta conclusão surge a pergunta: que ou quem a induziu? Bom, a gente viu aí, na verdade a gente está estudando nessa primeira parte, nesses 3 termos, né? O que é o cristianismo Rosa Cruz, que nós vimos semana passada. Hoje nós vamos ver o altruísmo para a Rosa Cruz, e hoje também a gente vai tentar ver aí as vibrações sonoras também, o que a Rosa Cruz entende sobre isso. Então, de uma maneira bem breve aqui, né? O que é o cristianismo Rosa Cruz, que nós vimos semana passada, tá? Então a gente tem aí o cristianismo popular, que são as igrejas cristãs, religiões católicas e protestantes, ou seja, né, todos os irmãos que foram moldando o cristianismo popular aos seus interesses e descaracterizado, ou seja, este permanecerá até apagar todo o sentimento de raça, não é sequer nem a sombra do cristianismo ou a religião de Cristo. E aí a gente viu também o cristianismo esotérico, comparamos isso com um exemplo, né, a escola, a Fraternidade Rosa Cruz. Então, que foram os pioneiros lá, irmãos e irmãs que cultivaram a parte espiritual de suas vidas, quando renascidos aqui, em inúmeros renascimentos, antes da vinda de Cristo, sendo fiéis a Deus, que era na época leis de Deus de raça, de Jeová, desde a presença de Cristo. Então, isso a gente viu semana passada, tá? Uma pincelada aqui bem breve. Então, hoje, nós vamos ver o que é o altruísmo para a Rosa Cruz. A gente começou e a gente vai tentar terminar aí hoje, tá? Então, o que é o altruísmo? Fizemos uma pesquisa, a gente já passou por isso. Pesquisa, digita lá altruísmo na internet, você vai encontrar isso aqui que está aparecendo na tela para vocês. Uma preocupação com a ação em benefício dos outros, uma atitude desinteressada, foco nos outros, desinteresse, empatia, compaixão, sacrifício pessoal. Na Bíblia, quando você coloca altruísmo na Bíblia, aparece como um amor sacrificial, desinteressado pelo próximo, exemplificado aí pela vida de Jesus Cristo, nos mandamentos, amar ao próximo como a si mesmo, e isso manifesta em atitudes de humildade, servidão e cuidado mútuo. Então, amor sacrificial e prioridade no outro, que a gente viu também um pouquinho semana passada. O que é o oposto do altruísmo? Também a gente falou do egoísmo, lembra? O ego acima de tudo, eu, né? Eu sou, apontando, sei lá, os 5 dedos para você mesmo, né? O sarcasmo aí de perguntar se o outro está bem e nem oferece uma proteção, né? O ego, como se olhasse pelo espelho, e as diversas colocações aqui que a gente viu. O espelho só enxerga o seu próprio reflexo, né? A raiz de todos os males é o egoísmo. O egoísmo não é amor por nós próprios, mas uma desvairada paixão por nós próprios, né? Então, ou seja, né? Pois onde há inveja, há ambição e egoísmo. E aí há também a confusão de toda espécie dos males, que está lá em Tiago 3,16. Então, alguns antônimos de egoísmo, que eu não falei lá, né? Antônimo é o contrário. Então, antônimo de egoísmo é abnegação, o próprio altruísmo, desprendimento, filantropia e generosidade. Ou seja, não tem nada a ver com o ego acima de tudo, né? E aí a gente começou a falar um pouquinho e paramos, né? Então, o que é o altruísmo para a Rosa Cruz? Então, aqui a gente começa efetivamente a nossa reunião de hoje. Então, a gente vê lá, falou um pouquinho, né, que por que eu coloquei que o altruísmo está diretamente ligado a Cristo, o arcanjo, né? Porque ele é a essência dele é a divina natureza do Cristo em si. Então, é uma qualidade fundamental para a evolução do ser humano. Ou seja, ele está diretamente ligado com o arcanjo Cristo. Então, o altruísmo lá, coloquei algumas imagenzinhas aqui, mas não só tudo pelo próximo, mas a essência divina da natureza desse arcanjo. Tá? Então, sobre a continuidade e o impacto do amor de Deus dentro do ser humano, se desperta e aumenta a potência de força igual à de natureza, né? E é sempre gratificante a gente constatar, né, a prática do altruísmo para a dignificação da humanidade. Isso vem aumentando a cada passo da evolução. Aí aqui a gente não viu, então aqui teoricamente a gente começou, mas não viu. Então, aí a pergunta, né? Como as hierarquias criadoras nos ajudaram a chegar à prática do altruísmo? Então, a hierarquia, a gente tem o altruísmo, e não digo que a localização dele exata é nesse ponto que eu coloquei na tela, mas é a base de tudo, né? Bem no meio
que seria o nosso coração, tá? Então, a hierarquia zodiacal de Aquário, os anjos, né? Representa a água da vida e a eternidade que só se consegue comendo da árvore da vida, que nada mais é do que funcionar conscientemente na região etérica do mundo físico e se libertar da roda de nascimentos e mortes aqui. Provém justamente do coração, por isso que eu coloquei essa imagenzinha aqui, que é regida pela hierarquia zodiacal de Leão, são os senhores da chama. De Virgem. Leão. Desculpa, acho que eu apontei errado aqui, mas mas a hierarquia zodiacal de Leão. Nos ajuda a transformar a essência da pureza, a essência da pureza, que provém do coração, tá? Que é a qualidade que nos oferecidas aí pela hierarquia zodiacal de Virgem, que são os senhores da sabedoria, que nos mostra como elevar o altruísmo. Então, essa combinação que vocês estão vendo na tela aí, que nos mostra... É o oposto de Aquário. Isso. Então, o que nos mostra como elevar o altruísmo, ou seja, a qualidade oferecida pela hierarquia zodiacal de Aquário, os anjos, fechando o ciclo. Então, assim, praticar o altruísmo é uma expressão da consciência de Cristo para alcançarmos a consciência crítica ou impulso puro e nobre do bem. Então, eu fiz essa imagenzinha aqui, eu coloquei uma ligaçãozinha aqui para vocês entenderem, né? Então, tudo que eu falei tá relacionado com esses pontos aqui. Então, Aquário, através da essência da pureza do coração, faz uma ligação que passa por Aquário de novo, pela pureza e das hierarquias de Virgem, que são os senhores da sabedoria, que eleva o altruísmo voltando para a pureza. Tudo isso aqui, né, todo esse ciclo entre coração, pureza, a essência em si, é tudo região etérica do mundo físico. Ou seja, você não consegue fazer nada... Tudo bem, aqui as práticas na região química do mundo físico, elas acontecem, mas o efeito, a essência, sempre na região etérica do mundo físico, que é a região mais densa dos anjos. Por isso que está aqui a hierarquia do Aquário dos anjos. Quando a gente fala de pureza, de virgindade, não estamos falando do físico. Virgindade é etérica. Isso. Né? Então, a Virgem Maria, por exemplo, tem nada a ver. Mas a Virgem Maria não... Então, você está dizendo que a Virgem Maria não era virgem? Fisicamente, mas não, porque ela, como qualquer mulher, né? Mulher que pare, que tem a fecundação, por definição, diz que não é mais virgem fisicamente, mas espiritualmente, sim. O que está se falando aqui é que a verdadeira virgindade, a verdadeira pureza, ela é etérica, ela não é física. Isso não adianta nada. Tem muita gente aí que é virgem fisicamente, tanto homem quanto mulher, que são mais terríveis do que quem não é. Não tem pureza nenhuma. Não tem pureza nenhuma. Sabe o que ficou legal esse slide? Lá na porta de entrada do templo da Fraternidade Rosa Cruz das Mensais tem esses dois símbolos, né? Tem. Leão e Aquário. Está esculpido na porta essas duas simbologias de Aquário e Leão. Exatamente. E por que não está virgem? Eu vou ver. Não está virgem porque é o seguinte, o oposto da virgem somos nós, espíritos virginais. Quando você se posiciona na porta do templo, que é peixes, quando você se posiciona na porta lá, então você tem Aquário, que você alcança a pureza no coração através do leão, e você, que é o terceiro que está lá, é o que faz essa segunda parte aqui de virgem. Nossa. Entendeu? Porque você como um ser pisciniano, que nós somos, espírito virginal, a gente, através do nosso oposto, que é virgem, que a gente consegue atingir o coração pela pureza do Aquário. Isso. Por isso só tem os dois na porta. O terceiro é quem está na frente da porta. Nossa, legal. Muito bem. Então, eu coloquei esse ciclo aí justamente que um depende do outro. Pertinho. Eu fui lá na porta, você viu a porta? Eu não vi a porta. Posso ter visto, mas não. Esse aqui não está aparecendo, mas eu fiz acho que o pessoal em casa está vendo. Tem aqui, saindo do coração aqui, eu fiz que tudo isso é na região etérica. Tem uma animação aqui. Isso. Eu estou vendo. Na TV. Eu estou vendo. Bom,
Seguindo, o conceito de amor chega-se ao conceito de altruísmo pela ajuda dos planetas agora. Então, a gente viu lá pelas hierarquias, certo? Agora nós vamos falar pela ajuda dos planetas. Então, a gente tem lá o planeta de Vênus, Vênus como a deusa do amor, né? Na astrologia Rosa Cruz, mas pela astrologia da Rosa Cruz, sabemos que Vênus representa a verdade, as razões para o amor. A beleza na forma, no som, tato, na visão, no olfato, ritmo, na cor, se chega próxima, embora não atinja os aspectos espirituais sentidos por Vênus. E se aproxima-se da paixão, mas não a atinge. Ou seja, aqui é o mundo, esse planeta, né? Então, assim, o amor oferecido por Vênus nos deixa satisfeito por poder dar motivo a isso. Pois o conceito de amor, que não é amor, mas sim é dito popularmente que é o amor passional e sensual, é nos oferecido pelo oposto. Ou seja, veja o símbolo que está aí, vai mencionar aí por Marte. Assim, perceba que Vênus atrai o conceito do amor através dos encantos sentidos. Já Urano nos oferece o conceito de amor por canais etéricos. Note que Urano também nos oferece uma atração de sentir, mas não é um sentimento ou um sentido num plano mais elevado do que aquele de Marte ou Vênus. Ou seja, é fácil ver porque Urano representa o amor superior demonstrado através do altruísmo e é o verdadeiro planeta do amor. O seu amor é o que está acima da razão, sem restrição da forma ou cor, tato, visão ou som. Então, onde Urano começa onde Vênus termina. Eu coloquei esse sentido aqui. Então, tudo que eu falei eu acabei esquecendo de apertar aqui, né, mas tem as separações aqui entre o amor através do encanto dos sentidos, dado por Vênus e Marte, e o amor superior, dado por Urano, que é o planeta realmente do altruísmo, e a nossa consciência de expansão ou fruto da essência espiritual das qualidades de Vênus. É a oitava superior? Isso. Esse é o motivo porque Urano é a oitava superior de Vênus. Tá? Então, o primeiro amor que a gente sentiu, que a gente aprendeu a sentir lá atrás, foi o famoso de amor Eros, que é o amor marciano, que é o amor da paixão, da posse das pessoas. Entendeu? Então, tem muita gente que só sente isso. O materialista, por exemplo, só sente o amor Eros. O materialista não consegue sentir o amor filia, que é o amor venusiano. Todo o amor filia do materialista é interesseiro. Meu filho, minha filha, minha mulher, minha, certo? Então, amor filia. Egoísmo. Então ele não consegue sentir o amor filia. Então, o amor filia dele, ele acha que tem que ser comprado. Por isso que ele paga todo mundo. Materialista, certo? Não é? Sim. Então, o amor filia é o amor das pessoas. É um amor, vamos dizer, sentido mais por relacionamento, né? Eu amo meu vizinho, eu amo meu filho, minha esposa, eu amo meu primo, minha prima. É um amor material, mas relacionado com família, ou no máximo com um círculo em volta muito restrito. Eu amo o vizinho enquanto ele não quiser no meu carro, quando ele quiser no meu carro não mais, entendeu? Então esse é o amor filia, estendido. E no caso da família não, pode pisar no meu carro, pode me bater, pode ser o que, eu continuo amando, certo? Então esse é o amor filia. E aí você tem um amor ágape, que é um amor uraniano, que é um amor aquariano, que é o que a gente se busca. Então, por exemplo, numa escola mistérios, uma escola de iniciação, o trabalho do estudante Rosa Cruz, principalmente a partir do probacionista para cima, é experimentar o amor uraniano. Até viver no amor uraniano. Ele só vive no amor uraniano a partir do adepto. Mas a partir do probacionista ele começa a experimentar. Então ele começa, necessariamente, ele começa a desgarrar desses sentimentos mais de posse, que é marciano, e até desse tema de relacionamento de pai, minha mãe. Ou seja, o ideal é chegar ao seguinte ponto, né? Sua mãe está doente. Você responde para a pessoa: quem é minha mãe, senão quem faz a vontade de Deus? Aí a pessoa vai ser maluco, certo? Mas esse é o amor uraniano, certo? Que é o amor que o Cristo ensinou, está lá na Bíblia, né? Ok? Carlos, o amor marciano de paixão, na verdade, não é nem amor, né? É um sentimento meio paralelo. Não, veja bem, não é, para nós ele não é amor.
Para nós é paixão, é destruição, sabe? É uma posse ferrenha, é a posse por meio do medo, do temor. Marte e Vênus é posse. A diferença de Marte para Vênus é que Marte é uma posse ameaçadora, né? Eu tenho uma pessoa do tipo assim, você não vai sair de mim não, porque se sair de mim eu te mato. Esse é o amor, né? Que não é amor. Para nós não é isso mesmo amor, mas para muita gente isso significa amor, né? Para nós não deve ser amor, mas para muita gente é amor. Há amor passional. Não existe amor passional. Não tem como ser amor passional. Paixão é uma coisa, paixão não foi dada por Deus, paixão foi inventada por nós. Nós inventamos a paixão. Ninguém deu paixão. Paixão foi inventada por nós como exercício da repetição de usar Marte. E que começou com a queda nossa, porque o amor de Marte é o amor sexual, é o amor sensual. Que pareça, o amor de Vênus não é sensual. A beleza de Vênus é a beleza da forma e não da posse da forma. Isso. Dá uma sensação que Marte tem começo, meio e fim, né? Sim. A Urano não. É eterno, né? Isso. Colocando o nosso... Por exemplo, a compaixão vem de Urano, a compaixão não vem de Vênus e muito menos de Marte. Então, para você falar que eu tenho compaixão, se você tem de fato, você tem que vivenciar o amor uraniano. Se você falar que você tem compaixão e só consegue vivenciar o amor venusiano, não é compaixão, ainda não é. Você vê, né, no nosso dia a dia, hoje, aqui nesse ambiente muito que a gente está, você vê muitas pessoas hoje moradoras de rua, né? E aí, esse tipo de situação que você até despreza um ser humano que está na rua. O que é isso? É amor marciano ou venusiano? Nenhum desses. Nenhum. Nada. É. Dó não é amor. Não. Pena não é amor. E assim, você compaixão, amor. Agora, quando você não nem atenção para essas pessoas. Deveria dar. Então. O que o estudante de Rosa Cruz faz quando passa por uma moradora de rua? Joga uma oração. Joga uma moedinha? Não. 2 moedinhas? Oração. O que é jogar uma oração? Pega o santinho e joga para ele? O que é jogar a oração? O que é campegói? Como é que você faz? Como é que é campegói? Você passa e joga. Joga o campegói, joguei. Pronto, tá lá. Se ele pegou ou não pegou, o problema é dele. Você faz uma oração, levando os seus pensamentos e sentimentos para transmitir aquilo que é bom para aquela pessoa, que ela consiga achar um caminho para evoluir e seja feita a vontade de Deus. Isso mesmo. É isso que tem que chegar. Qualquer coisa que você fale, que não deseje, só com ele, com qualquer desejo, contexto sim, similar. mas esse é um caso assim, bem clássico, né? Tem gente que chega quando está chegando um pedinte, sai fora, corre, se afasta, atravessa a rua, sai para lá, Satanás, entendeu? Então, não é para você fazer isso. É lógico, se a pessoa está mal cheirosa na sua frente, você não precisa prender a respiração e passar perto dela. Se você puder desviar, você desvia. Lógico que você tem que desviar. Ninguém aqui é hipócrita, entendeu? Que cheiro bom! Não, é hipocrisia. Tem gente que faz isso, mas é hipócrita, entendeu? O que você tem que fazer é uma oração, mas principalmente, mais do que oração, é isso que o Alan acabou de falar, que seja feita a vontade, porque você não sabe o horóscopo da pessoa, você não sabe as lições que a pessoa tem que aprender, você não sabe nada disso. Então, quando você expressa dizendo que deseja, como o Alan bem falou, que Deus ilumine, que consiga achar a solução para o problema, seja feita a vontade de Deus ou não. E só a vontade de Deus, não a minha. Entendeu? Ponto. E vai embora com a consciência tranquila. Não é para olhar atrás para ver se começou a bater luz nele, etc. É para ir embora tranquilo. Mas não é para ir embora desconfiado que ele vai atrás de você. É para você ir embora. Desligar. É importante que você lembrou, Carlos, porque eu digo nós assim, no sentido de que no dia a dia você não se dá conta de que você tem que justamente sempre colocar esse ponto. Em qualquer contexto. Exatamente. Seja feita a sua vontade, porque eu não sou o juiz, né? Eu não tenho capacidade de saber o que foi, o que aconteceu para aquele contexto
ali está se Então, passando. porque isso aí é lampejo de amor uraniano. Porque o amor uraniano, ele é desinteressado. Ele é o mais anônimo possível. Ele foca na divina essência. Você tem certeza que aquele irmão ali tem uma divina essência oculta, igual eu tenho, igual todo mundo tem. Agora, se a divina essência oculta dele não está emergindo, fazendo tomar decisões, aí a vontade de Deus tem que ser feita, porque às vezes E está totalmente ligado com o tema que o Alan está colocando, que é a questão do altruísmo. Porque no nosso dia a dia a gente vai se deparar com esse contexto e é prova para nós. Agora, quer exercer mais ainda o amor uraniano? Se chegar um irmão desse e falar assim, olha, eu estou com fome, eu estou pedindo para você porque eu estou com fome, qual é a atitude de estudante Rosa Cruz? Ir lá, eu estou com fome. Ir lá junto com ele e pagar um almoço. Um almoço. Você está com fome, então vamos almoçar. Vai lá e paga o almoço. Você não vai chegar para o cara, mas o que você quer? Não é isso. Não é isso. É um almoço. É um almoço, uma quentinha. Mas vamos cá, senta aqui e vamos comer. Entendeu? Porque acontece que tem muita gente, muito irmão, que é astuto. Eu estou com fome, você dá dinheiro, vai comprar pinga, vai comprar droga, vai fazer tudo. Não só, mas aí também vai entrar uma questão que é inerente a nós, seres humanos, que por mais que você vá lá e estou com fome, você vai lá e compra um pão com manteiga, ele pode chegar e falar para você, mas eu quero um pão com queijo. Isso. E faz. Ovo eu como em casa, né, Celi? Igual né? Ovo eu como em casa. Já teve uma vez que uma pessoa que a pessoa que chega assim e fala assim, o colega nosso dava dinheiro, ele comprava carne. Você pode comprar casa. Aí ele falou, olha, eu tô com uma integral, bandeja de ovos aqui, especifica, eu não como ovo em casa. Como assim? Agora, desculpa aí. Agora, a gente estuda aqui que o objetivo é a gente evoluir, né? Do mais bruto que a gente era até chegar a esse carinho altruísta. Então também fica claro que até o conceito de amor é assim. Começa todo mundo, acho que em Marte, né? Depois já é um caminho, seja como for, vai para Vênus, que é muito mais evoluído, até chegar lá. Eu também lembrando uma coisa. Você imagina uma pessoa que gosta de MMA, que gosta de briga, de ver sangue, gosta de bosta e tal, e vai falar que aquela pessoa, não, eu sou um doce de pessoa, eu tenho um amor superior, eu tenho um amor uraniano. Não pode. Não só a pessoa que faz, mas a pessoa que gosta. Que gosta de joguinho de guerra, de matar, de destruir, etc. Então, não tem como, não encaixa. Ali é amor marciano, nem venezuelano, entendeu? Nós não estamos aqui julgando ninguém. Só que a gente tem que deixar claro. E a pessoa tem que ter clareza disso. Eu não consegui mesmo, eu tenho um amor venusiano. Mas você quer ter amor uraniano? Quero. Então vai buscar. Mas não fica dizendo que você tem, dizendo que você não é. Porque aí você está se enganando. É Marte. E está deixando de evoluir. Marte que é Deus da guerra. Oi? Marte é Deus da guerra. Tudo bem, também tem aquela guerra que a gente trava dentro de nós, né? Sim. Boa. Esse é o lado bom do Marte. Vamos lá. Muito bom. Lado bom de Marte. É lado muito bom. Marte é maravilhoso. Agora a gente vai ver o altruísmo ligado à divina natureza do maior dos arcanjos. Então, quando Max Rendel fala acerca de Cristo, ele usava habitualmente o termo altruísmo. Essa qualidade nobilíssima e fundamental à evolução humana, né, encontra-se indissociavelmente ligada à divina natureza do maior dos arcanjos. Um estudo à ligeira da antiguidade clássica revela como o direito da força regia os relacionamentos entre as pessoas, principalmente entre os povos. Predominava a lei do mais forte, né, como a sobrevivência maior dos mais aptos em detrimento dos mais débeis. Aos últimos, né, como não lograsse escapar à morte, se restava a única alternativa, submissão incondicional quando não era o cativeiro. Né? Todas essas distorções do sentimento humano, crueldade e a opressão da injustiça, né, têm suas raízes no egoísmo. Sentimento de posse exclusiva à luta pelo interesse próprio, sem levar em consideração os demais. Os preconceitos encontram-se no extremo diametralmente oposto ao altruísmo. Já fiz um resuminho aí para o que eu acabei de falar. Interesse pessoal. Mesmo desenvolvido inconscientemente, desempenhou um importante papel durante a chamada involução.
De outra forma, não teríamos avançado tanto de modo geral. Todos os esforços do passado concentram-se na forma de veículos para o espírito, pudesse utilizados pelo progresso. Lembra, a gente veio construindo todos os nossos corpos, fazendo as conexões necessárias com os espíritos, nossos espíritos, né? E a gigantesca escalada lá, desde a chispa divina até a chama criadora, né? Então, o egoísmo como tal conhecemos não se manifestava até o surgimento da nevoenta atmosfera atlântica. Lembra quando nós adquirimos a faculdade de pensar e saber, eu sou, né? Começamos daí em diante a perceber nós como separados, seres separados, né? Tal como não ocorria anteriormente, quando o nosso consciente estava focado nos planos internos. Procuramos então fazer nossos desejos estritamente pessoais, tornamos-nos ávaros. Era espantosa a avidez dos bens materiais. Lembra? A gente precisava conquistar a região química do mundo físico, né? Então, não com egoísmo e avareza, mas a gente precisava conquistar, né? Então, essas posses convertiam em sinais extremos que estavam vivendo nas construções de suas leis. Eu coloquei aqui o tio Patinhas aqui. Tanto é que nas duas primeiras raças atlantes, os Rimoaldos e os Tlavatlis, a gente já estudou, né? Não tinha nenhum traço de egoísmo em nós, nem nada. Eram raças muito mais espiritualizadas do que tal. Aí quando chegamos e começamos a criar corpos toltecas, aí é que a gente começou a ter esse tipo de egoísmo, né? E aí, como semitas, a gente deu uma toreada, mas chegou no Turano e a gente enfiou o pé na jaca, certo? E dali para frente foi ladeira abaixo, né? Então, foi mesmo. E por isso, no início do texto, que comenta que, bem acho que na primeira ou segunda leitura do parágrafo lá, fala que a salvação da humanidade. Da humanidade, sim. Buscar a salvação da humanidade. Olha que nível que nós chegamos, né? Exato. Porque para falar isso, buscar a salvação da humanidade é um negócio complicado. Né? Você vê como está o negócio. Vamos lá, então essa situação, contudo, chegou a extremos perigosos de comprometer nossos passos evolutivos. Afinal, se em Deus vivemos, nos movemos e temos nosso ser, se a gente não construir células divinas, nosso grande corpo macroscópico não poderia viver tanto tempo, apartado inconsciente dessa realidade. A gente começou a se afastar do nosso objetivo, né? E é severo o negócio, né? A providência seria tomada por hierarquias divinas que nos assegurava e efetiva por intermédio do Cristo, o Senhor do amor. O altruísmo encontrava-se em estado latente na humanidade, isso aqui é importante, até o momento em que Cristo obteve acesso ao coração da terra, quando seu sangue fluiu no Gólgota. A partir desse magnífico evento, a semente do princípio altruísta começou a germinar no interior do ser humano. Gradativamente começamos a ampliar a nossa área de interesse para incluir mais alguém, mantendo-nos alertas quanto à necessidade do outro. A gente tinha um sentimento tribal ou de clãs, né, tanto comum nos tempos antigos, avançou-se no espírito nacional. As tribos, superando as diferenças decorrentes de suas peculiaridades, serenaram suas quirelas, né, conseguindo organizar-se em nações. O interesse coletivo começou a sobrejugar, ou seja, começamos a nos misturar, lembra? Dessa maneira, os sentimentos do individualista ou de grupo começou a se dissolver. O altruísmo, tal como uma planta, germina, desponta e cresce lentamente, mas de certo produzirá frutos, no intermédio de Cristo, sempre. Bom, desenvolvimento do controle da circulação do sangue. Agora a gente começa a falar um pouquinho da parte que a gente estuda, né? Que sabe que a gente precisa lá no futuro. Hoje é involuntário, então quando a gente sente fome, a gente almoça, o nosso sangue vai para um local do corpo. Quando a gente pensa alguma coisa, vai para a cabeça. Quando a gente sente alguma coisa ruim, vai para outro local, e vai indo, né? O sangue vai se movimentando, mas não por nosso controle, ele vai em função dos seus sentimentos hoje, na maioria das vezes, tá? Ou quase 100% das vezes. Verdade. Então lá quando os espíritos lucíferos, né, apareceram como doadores da luz, aqui ele nos mostrou o caminho do conhecimento. Incitaram a nós a tomar as nossas mãos o domínio do uso da força sexual criadora. Incitaram também, ou seja, tentaram a nós exercitarmos o egoísmo, a ambição, o abuso da confiança criadora para conhecer a morte. Então tudo isso a gente vê lá que é o lado esquerdo. No nosso cérebro.
Eles criaram um ponto de contato que eles necessitavam para o seu desenvolvimento. Lembra que a gente viu lá que os espíritos lucíferos precisavam fazer um trabalho para que eles conseguissem alcançar a evolução junto com os anjos. Então foi isso que eles fizeram. Então esse ponto do lado esquerdo, o hemisfério esquerdo do nosso cérebro, é o lado que tende para o egoísmo. E aí assentado aí os anjos lucíferos, que a gente chamou de Babilônia, que é uma confusão. Por isso estudamos na Bíblia que a Babilônia havia se convertido em uma abominação. E a chamavam de prostituta, provocando guerras, perturbações e desolações de todos os povos da terra. O hemisfério oposto, que é o direito, recebe o nome de Nova Jerusalém. Então Babilônia é confusão, Babel, né, confusão. Jerusalém, Jerusalém, quer dizer ali haverá paz. Uma outra luz do mundo, uma brilhante luzeiro da manhã, chamada noiva. Também está sobre as 7 colinas, mas não há nenhum rio fluente, e sim um mar de cristal. Tem como lei o outro lado doador da luz. Então tudo isso é o lado direito, tá? E a cidade de paz, cujas pontas nunca se fecham. Dentro dela está a árvore da vida. Não existe noite nem iluminação externa, mas a luz interior. A gente sabe, mas usa pouco o hemisfério direito do nosso cérebro, né? Também sabemos que o coração está movendo lentamente da esquerda para a direita, né? E também trata como um órgão de fibras musculares cruzadas e está sob o controle da vontade. Lembra que eu falei, sentimento, vontade, e aí a gente não controla isso hoje, mas no futuro a tendência é a gente controlar. Interessante é que a ciência sabe disso, né? Ela diz isso, né? Então, aos poucos, com as nossas forças de ações altruístas e serviço do amor desinteressado, fraternidade universal e a utilização apropriada da força sexual criadora, estamos construindo fibras cruzadas de modo devido ao tempo podemos controlar. Bom, isso pode ocorrer quando poderemos recusar enviar o sangue para o hemisfério esquerdo do nosso cérebro, a Babilônia, e cairá. Então poderemos enviar o sangue para o hemisfério direito e teremos construído a Nova Jerusalém. Aí, eu trouxe aqui algumas descobertas científicas, não se atenham a isso como a ciência estudou e corroborou em algumas verdades prováveis, vamos falar assim, para a ciência. Então, os cientistas aí admitiram que o fato de certas áreas cerebrais serem centros de determinadas atividades mentais. Max Randall se enraiza no assunto, esclarecendo que certas regiões do cérebro constituem em base de atividades mentais egoístas, ou seja, mais para o lado esquerdo, né? Ao passo que outras cediam atividades mais altruístas, nobres e refinadas, lado direito. Não é difícil deduzir. As primeiras predominam, né? Ou seja, a esquerda. As outras são ativas, mas numa minoria, justamente pela elite espiritual da humanidade. Eu vou dar uma resumida aqui, mas o que ele fala aqui, né? Que a neurologia, a preocupação lado esquerdo, né? Tudo que está falando do lado esquerdo, tem a parte dominante, ou seja, controla o nosso pensamento, linguagem e a mão direita. A capacidade de raciocinar e enganar nós mesmos. As atividades do lado direito é considerado mudo, carente de expressão essencial para a pessoa, que indícios emocionais e percebe em 3 dimensões. Isso aqui é legal, né? Quando fala em geometria, matemática, coisas abstratas, você está usando o seu lado direito do cérebro. Quando você fala em sentimento, ação, pensamento gerado por você mesmo, esquerdo. Tudo que é gerado pelo persona, né, é esquerdo. Pelo individualismo aí é do coração e aí é mais para o direito. Por isso, isso aí tem a ver no motivo de a gente precisar ou deveria usar muito mais a matemática no nosso dia a dia. A matemática ela não gera sentimento. Então, quando você usa a matemática, você não está usando nem o lado, talvez nem o esquerdo nem o direito, né? É uma ação abstrata. Então, teoricamente, você não está mexendo com nenhuma dessas forças por você. É uma coisa que 2 mais 2 é 4 e não tem sentimento ali, né? Então, agora quando você usa outras fontes, né? Seja física, você vai colocar sentimento. O que a gente está falando agora era uma delas. Você vai usar sentimento na música. Você põe sentimento. Talvez depende da música, seja uma resposta. Então, aí acontece. Não, é que se você tem que tomar muito cuidado com isso. Né?
Porque é o seguinte, primeiro nós estamos falando aqui de manifestação na região química do mundo físico de coisas que estão nos mundos espirituais. Sim. Então, a gente se manifesta usando os nossos sentidos. No caso, a gente não consegue expressar o altruísmo usando só um lado, que é um lado de bagunça, que é o lado esquerdo do nosso cérebro. Do caos, Então, do Abel. caos. Então, para eu falar de altruísmo, se eu falar do lado direito, eu sou um verdadeiro altruísta, mas muitos de nós temos grandes dificuldades para isso, aí usa o altruísmo do lado esquerdo, que não é altruísmo, que é outra coisa. A questão da música é muito clara. Músicas elevadas, elas não despertam sentimentos, elas despertam saudades, que não tem nada a ver com sentimento. Música que desperta sentimento, que faz você chorar, ou você rir, ou você entrar em êxtase, etc e tal, são músicas marcianas, são músicas do lado esquerdo. Ah, tá. Se você pega uma música linda, pega uma música assim, um Beethoven, lindo de Beethoven, e você começa a chorar, você está pegando aquela música e jogando para o seu lado esquerdo. Muitas pessoas fazem isso porque não conseguem jogar ela para o lado direito. Não conseguem jogar para o lado direito porque não está acostumado, é hábito. Isso aqui é hábito. Repetição, 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 repetição. Se você não está acostumado, você joga para o lado esquerdo. Nossa, que música linda. Nossa, essa música é bonita pra caramba. O que eu vou comer na janta mesmo? Deixa eu ver. Deve comer. Então pronto, entendeu? É isso. É lado esquerdo, lado esquerdo. Né? Do lado direito não. Por exemplo, não adianta também, eu estou dizendo aqui uma coisa interessante também. Se chegar, vou para o lado direito de uma música. Nossa, que música linda. O tom dela deve ser lá maior. Aqui agora entrou uma trompa. Agora entrou um violino. Agora é viola. Lado esquerdo. Continua lado esquerdo. Você está tentando materializar alguma coisa. Agora, por que a música dá saudades? Porque uma música linda tem que dar saudades. Mas não é saudade de pessoas. Saudade de uma coisa que você não consegue nem imaginar. Por quê? Da sua pátria mãe. É lá do segundo Porque ela céu. se relaciona com a sua verdadeira pátria. É. Com o seu verdadeiro lugar. Você passou por esse lugar. Você passa por esse lugar toda vez que você morre. Então você tem que estar na saudade, uma saudade indescritível. Mas uma coisa boa, uma coisa que te eleva, que tira você da posição que você está. Entendeu? Tanto é que tem músicas lindas para relaxar, tem músicas para estudar, tem músicas maravilhosas para crianças, né? E que 99% das pessoas não escutam. Não escutam. Não acham. Acham que é besteira. Entendeu? Nossa, a música me dá sono. Música que dá sono é porque você está pegando uma coisa que é para usar o lado direito e está enfiando o lado esquerdo. Como não tem ponto de contato, nada que tem ponto de contato te interessa. Não é assim? Você está sentado com um monte de gente no seu canto, você está aqui sentado. Aí a pessoa está falando um assunto que não te interessa, você dorme. Nossa. Agora, se a pessoa falar alguma coisa que interessa, uma fofoca, você faz coisa que dorme, você está assim, ó. Não, dá assim, ó. Não é assim? É verdade. Explicação é a mesma. Só reforçando, tá? Isso que eu estou lendo aqui é a ciência provou algumas coisas que a Fraternidade Rosa Cruz já tinha falado lá atrás. Então, hemisfério direito parece ser responsável pelas emoções. Isso é a ciência material falando. Manipular formas geométricas abstratas, cantar canções líticas e distinguir ritmo. Então, essas são as funções que a ciência material identificou. 2. Foram aplicados testes em 4 pacientes que perderam o lado direito. Intelectualmente se mostraram normais, mas apresentaram problemas de ordem emocional. E não parecia ter sentimento mais de piedade consigo mesmos e com os outros. Imagina, lado. Nossa. 3. Hemisfério esquerdo nos dá a capacidade de raciocinar e ainda enganar nós mesmos. Isso provado pela ciência material. 4. Anos de investigação do cérebro têm confirmado que o lado esquerdo contém o centro de fala, linguagem, proporciona ao ser humano a capacidade de expressar sentimentos e palavras. O lado direito contém mecanismos neurológicos que interpretam música, permite compreender conceitos tridimensionais e distinguir emoções. O que a gente estuda, né? Lembra? O lado esquerdo, a parte do egoísmo, e a parte direita que o Carlos acabou de falar aí das músicas, né? E 5. Hemisferotomia. Caramba, hemisferotomia. Isto é operações do cérebro por meio da investigação cerebral. Também são meios, né, para investigar. Então, tudo isso que eu falei, não foi a fraternidade que está falando, foi estudos feitos na ciência material que comprovou algumas coisas que a gente já estuda. Tá? Isso lá atrás, né? Bom, terminamos aqui a parte desse termo que é o altruísmo, tá?
Então, no futuro a gente precisa converter nosso músculo de involuntário para voluntário. Último termo. Acho que talvez dê tempo, hein, gente? Se não der tempo, a gente faz de novo. O que a Rosa Cruz entende por vibrações sonoras? Tentei concatenar aqui alguns dados, tudo isso está lá tanto no conceito Rosa Cruz, quanto também no nosso site lá, tá? Então isso aqui tem uma tabelinha, tá? Onde fala da primeira oitava até a 62ª oitava aqui, que são, sei lá, nem sei falar esse número aqui, tá? Mas número de vibrações por segundo, ou seja, a cada segundo eu dou um ciclo completo, eu vou e volto, uma vibração, tum, né? Então você imagina, isso seria 1 Hz, então eu faço, dou um pico, 1 Hz, então um ciclo de ir e voltar do mesmo tamanho, vamos falar assim, né? Se eu tenho uma amplitude de 1, ele tem que dar uma amplitude de menos 1, então ele vai e vem e dá 0, né? Teoricamente isso é um ciclo. Então, quando a gente fala nas 68ª aqui, ó, que são raios químicos, a gente fala de ultravioleta. A gente fala de ultravioleta é toda essa frequência que você está vendo aqui do lado esquerdo dessa tabelinha. E o raio-x, que é tudo conhecido por todos, quando vai fazer algum exame, vai fazer um raio-x, né? Então eles atravessam o nosso corpo. E nós não sentimos nada, né? E nós não sentimos nada. Inclusive é perigosíssimo, né, a frequência. Então, dependendo da frequência aí, é o que a gente leu no texto lá. Ele pode criar como destruir. Então aqui tem uma tabelinha também que está lá. Tudo isso é dados, tá? Dados para a gente entender. Então cada ser aqui, o lado esquerdo dessa tabelinha, tem uma frequência que ele consegue converter em audição. Então eu tenho uma frequência, no caso do ser humano são 20 Hz, até 20 mil Hz. Então, dentro desse range, de 20 até 20 mil, é a audição humana. Fora disso, tanto para baixo quanto para cima, você não escuta nada. Porque nós não escutamos nada como seres humanos, né? E assim para cada ser que está ali, né? O ser humano, o golfinho, o cachorro e o gato. E o morcego. E o morcego. Aqui, eu trouxe algumas curiosidades, tá? Então, abaixo de 20, o que seria isso? Infrassom. São elefantes, baleias, girafas e crocodilos. Eles se comunicam a longas distâncias. Isso me chamou a atenção bastante. Como que eu me comunico com uma frequência abaixo de 20? Mas existe uma comunicação lá que nós não escutamos e eles se comunicam entre eles, né? Vamos falar assim, entre esses seres, né? Independente, ó, isso aqui é legal, né? Independente do meio que ele está. Então, por exemplo, o elefante ele está no ar, né? No ar. E a baleia está na água. E eles comunicam. Então, a frequência ela não tem a ver com o meio que ele está. E assim tem vários aqui, tá, gente? Então, super audível até o ultrassom extremo. O que chama atenção aqui são os cães que vivem com a gente, né? A maioria escutam, ele começa a se mexer e fala, o que foi, né? E eles falam, não, ele escutou alguma coisa, sai latindo, você não sabe o que é, depois que você escuta, né? Isso. Então isso é frequente aí para um exemplo aqui. Você imagina um morcego de 1000 Hz a 120 mil. Nossa. Então isso é um negócio bem interessante, o range que ele escuta. Aqui, né, tudo que eu estou falando aqui, não sei porque que não atualizou, mas pedi para montar uma tabelinha, inteligência artificial, tá? Só para vocês verem o range. Então nessa faixa aqui de 1, todos os seres, vamos falar assim, escutam, né? Até 2, nós já não escutamos, né? Aos cães e acima, né? 3, só morcegos e acima. 4, golfinhos e acima. Mariposas inclusive e grilos. Mariposas e grilos. Nossa, até o grilo. Gente, eu nunca imaginei isso. Só curiosidades, tá, gente? Legal, inteligência mas artificial. é legal. Uhum. Agora a gente vai entrar no que a gente leu no texto lá, diapasões. Então, quando a gente faz vibrar um diapasão, tô lendo o texto, né? Afinados no mesmo tom, produzir a mesma vibração do outro. Isso vibrará fracamente a princípio, depois o outro vai e chega no mesmo tom. Então, tá bem representado nesse desenho. Então, eu bato nesse primeiro aqui e eu tenho o outro parado, ele vai vibrar no mesmo tom, depois de um período, tá? Ah, isso que eu ia falar, demora um pouquinho. Ele vai crescendo e fica no mesmo tom. Uhum. E como eu mencionei lá, as vibrações elas podem destruir ou criar. Então, quando a gente toca um instrumento, muito bem explicado aqui pelo Carlos, principalmente em orquestras sinfônicas, né?
quando há uma desarmonia, você imagina o ouvido absoluto do maestro, né? Quando há uma desarmonia entre os instrumentos, ele já percebe a vibração diferente, já fala, está desafinado. Fica bravo. Você nem sabe por quê, ele fala que está desafinado. Ponte, né? O regente do coral, por exemplo, se tiver um dia de chuva e ele ouve os pingos de chuva lá fora, incomoda para afinar as vozes do coral. É legal, Porque né? daí ele... porque é um outro tom. Bacana, né? E aí, pessoal, eu trouxe nada mais como, em vez de eu ficar lendo o texto enorme aqui, do que ver, tá? Vamos ver se vai funcionar aqui. Então, como vocês viram lá, ele bate no diapasão, né? E o outro diapasão ele começa a vibrar. Quando vocês tiverem curiosidade, assistem o vídeo. Ele mexe nos pezinhos, o pezinho é o tom. Quando ele abaixa o pezinho, ele dá outro tom. E aí vocês vão ver que não vai ficar um som contínuo, tipo... Ele vai ficar... Ou seja, a vibração está diferente. Então, por isso que vibrar no mesmo diapasão, que a gente vai ver um pouquinho à frente aí, é o que a gente busca aqui dentro da escola, tá? Para aprender também. Os dois... Para esta demonstração usaremos 2 diapasões acoplados em caixas de ressonância, um diapasão menor, um martelinho com cabeça de borracha e um pêndulo de isopor pendurado com um fio fino de nylon. Iniciaremos com um experimento de ressonância. Usaremos 2 diapasões montados numa caixa de madeira, sendo que um deles tem 2 pezinhos presos nas extremidades que podem ser ajustados. Assim, ao bater o martelinho na haste do diapasão, ela irá vibrar e transmitir essa vibração para a caixa de madeira. A caixa, por sua vez, fará o ar dentro dela vibrar na mesma frequência, amplificando o som. Se posicionarmos as caixas de modo que fiquem uma de frente para a outra, ao batermos em um dos diapasões, podemos notar que o outro diapasão também começa a vibrar. Isso ocorre pelo fenômeno da ressonância. Como as frequências de vibração dos 2 diapasões são praticamente iguais, a energia de vibração de um deles é transmitida para o outro através do som, ou seja, por meio da vibração do ar dentro das caixas de ressonância. Agora vamos modificar a frequência de vibração de um dos diapasões, ajustando a posição do pezinho na extremidade. Dessa forma, o diapasão irá vibrar com uma frequência levemente menor se comparada com a frequência do outro diapasão. Por causa desta pequena diferença entre as frequências, podemos ouvir o som de um deles interferindo com o som produzido pelo outro, tendo como resultado o fenômeno chamado de batimento. Mudando um pouco mais a posição do pezinho, podemos ouvir a mudança na frequência do batimento, que fica um pouco menor. Podemos ainda fazer um outro experimento usando um diapasão menor, mas que tem a mesma frequência. Assim, quando posto para vibrar, ele também excitará o ar dentro da caixa de ressonância que amplificará o som. A frequência de vibração deste diapasão é muito alta e quase não conseguimos ver suas hastes se movendo. Para mostrar que elas estão vibrando, vamos encostar uma das hastes num pêndulo de isopor, que por ser leve, se deslocará devido ao impulso recebido pela haste em movimento e em alta velocidade.
Usando o mesmo pêndulo de isopor, vamos agora mostrar que, de fato, a vibração de um dos diapasões pode fazer o outro diapasão vibrar por meio da ressonância, ou seja, haverá transmissão de energia através do som transmitido de uma caixa para a outra. O diapasão que estava parado inicialmente começa a vibrar por causa da transmissão de energia do diapasão que foi posto para vibrar e poderá fazer mover o pêndulo de isopor, ainda que sozinho. Os diapasões precisam estar afinados no mesmo, isso aí falando do som e altruísmo, tá? Então, primeiro eu mostrei a parte física, que é os dois diapasões que a gente leu no texto lá. Então, o diapasão para vibrar no mesmo tom. Então, os dois diapasões afinados no mesmo tom, ou seja, se você golpear um, o outro vai vibrar do mesmo jeito. O que tem a ver isso com altruísmo, né? Sabemos que pela força altruística existe, sempre que tem menor expressão um povo civilizado do que um maior social. Então, dessa conclusão, a pergunta, o que induziu isso? Né? Sem dúvida, a personalidade material de cada um tem a ver com a outra. Essa parte da natureza humana sente-se mais à vontade e se sente despertada pela força altruística. Então, a gente tem que ter em mente três coisas aqui, ó, que eu coloquei aqui. Ó. A primeira delas é tem que estar no mesmo tom. A vibração pode ser induzida pelo outro diapasão, ou seja, ela tem que estar no mesmo tom. E a terceira, qualquer coisa ou ser que possa ser afetado ou foi dito pela nota-chave em particular. Aí a força altruística existe. Então, o que eu falei agora, no povo, quanto menor civilizado é o povo, menor a expressão. Então, quanto maior seja o povo ou civilização, o padrão social, maior a expressão. Então, as raças é quase ausente. E lá no início, nós nem tínhamos isso. Tá? Então, o que despertou, a gente já tinha isso latente. Por mais que eu não tinha o altruísmo naquele momento, ele era latente no ser humano, ele já existia. Manifestava. Então, a vontade e melodia do Pai, unindo seu amor harmônico de Cristo, tem o poder de produzir a ativa vibração rítmica. Isso é importante a gente gravar aqui. Bom, exemplos de vibrações, aqui não se atenha muito a isso, tem bastante exemplos lá, né? Mas quando Deus deseja criar alguma coisa, ele preenche com a sua aura, permeando o átomo, substância raiz cósmica de tudo que ele precisa criar, uma porção da sua vida, desperta aquilo por atividades latentes de cada átomo, não diferenciando cada um deles. Ou seja, ele envolve aquilo e gera um tom. E gerar esse tom, ele faz vibrar o que ele quer fazer, do mesmo jeito que você viu lá, ele vibra da mesma forma. Então, aquilo vibra e cria, ou tem a mesma vibração do Deus que criou ele. Isso explica bastante coisa que a gente está estudando aí, né? Então, o que a gente conheceu aí como vibrações do nosso sistema solar, quando ele vibrou, ele criou lá o mundo físico, o mundo do desejo, o mundo do pensamento, espírito de vida, divino, virginais e mundo de Deus. Na mesma vibração? Não. Cada um tem a sua vibração. Lembrando que a vibração do mundo físico é a mais baixa de todas. Tá, eu até coloquei, está invertido ali, tá? Mas deveria ter colocado ao contrário, né? Deus em cima, mas... Outro exemplo aqui é como se manifestou o verbo, né? O Ser Supremo manifesta na matéria forças de atração e coesão, dando a capacidade de combinar várias classes e formas. Assim, o grande primordial, o verbo, né, trouxe à existência a sutilíssima matéria de todos os diferentes mundos e suas formas miríades, pondo a inumeráveis átomos inseparáveis a girar em seus eixos, dando a cada estrutura atômica diferente grau de vibração. Tá, a gente poderia falar que cada mundo é uma oitava de outro mundo? Não necessariamente.
né? Porque de oitava, quando você fala oitava, você está falando que é complemento um do outro, né? E nem sempre o mundo ele é complemento do outro. Ele é uma escala acima, né? Como se fosse notas, né? Tem uma que é nota dó, a próxima, a oitava, é o dó lá em cima, né? Mas entre o dó aqui e o outro dó tem o ré, mi, fá, sol, entendeu? Então essas daí são as taxas de vibrações do mundo, né? A gente aprende na Rosa Cruz que as hierarquias criadoras, cada uma delas tem uma nota-chave, né? Na escala que a gente hoje é moderna, você consegue caracterizar usando sustenidos de memória, inclusive, né? Entendeu? Então, eles vibram, a nota-chave deles é vibrado naquela nota, né? E quando você vibra na nota por exemplo, a nota-chave nossa é a nota-chave do conjunto da nota-chave do nosso signo ascendente, né? E do nosso regente de vida, que é o astro regente, não necessariamente do ascendente, mas muitas vezes do ascendente. Essa mistura dessas duas na nossa nota-chave. Cada ser tem a sua nota-chave. Exatamente. Cada um ser vibra de um jeito diferente do outro. Exatamente. A diferença é que todos vibram em consonância, não em dissonância. Tá? A dissonância, por exemplo, ela é autodestrutiva, né? E tem muita gente que adora a dissonância. Porque, e é fácil perceber, por exemplo, um som que seja na minha nota-chave, por exemplo? Não, é difícil pra caramba. É difícil. Você consegue, segundo a gente estudou na Rosa Cruz, a sua nota-chave você só vai descobrir a partir do momento que você tem o autocontrole, que normalmente é a partir da primeira iniciação maior. Antes dela você tem até vislumbres, mas porque você não tem autocontrole, né? E o perigoso é você não ter autocontrole, você pode se suicidar ou matar outra pessoa, tocando a nota-chave dela de uma maneira destrutiva, que é o que muita gente tenta fazer. Existem artistas que, por exemplo, por diversão, chegam perto de um vidro e tocam a nota-chave desse vidro nos instrumentos musicais só para estourar o vidro, sabe assim? São meliantes musicais. Quando a gente estava naquela situação de gerar a segunda lua, né, quando Cristo veio, e ele despertou, né? Então imagina, ele tocou uma nota-chave do altruísmo de todos nós que estava latente, mas não vibrava ainda. Ele que bateu o martelinho lá e cada um começou a vibrar, e para teoricamente a gente sair do que a gente estava fazendo em materialismo, ao egoísmo e tudo mais, para sentir um pouco o altruísmo, para resgatar todo mundo, por exemplo. Porque o que acontecia é que a taxa de vibração do campo de evolução chamado planeta Terra, na época que Cristo veio, estava tão baixa, mas estava tão baixa, que a possibilidade da necessidade de gerar uma segunda lua era imensa. Para quê? Para que aqueles que não estavam alimentando essa baixa vibração tivessem um campo de evolução para evoluir chamado Terra. E aqueles que estavam insistindo na baixa vibração continuassem na Lua, não mais evoluindo, certo? Desintegrando-se, né? Entendeu? Então, aí, como o Alan bem colocou, ele foi bacana, porque quando o sangue dele foi derramado no Gólgota e ele conseguiu tomar acesso ao coração da Terra, ele vibrou o altruísmo. Na época, tinha muitos irmãos e irmãs de alto nível espiritual renascido, que vibrou junto com o Cristo, que respondeu à vibração de Cristo. E aí, por questão, como o Alan bem mostrou, mesmo que você não tenha o altruísmo totalmente manifestado, mas aquele diapasão que era a pessoa do seu lado, vibrando tal, você sente esse ânimo, essa vontade, que o Max Sandel bem coloca isso na interpretação do Natal, que fala que nessa época de Natal, por mais materialista que você seja, alguma coisa que você faz, você... Querer ajudar o próximo. Não é chegar a ser altruísta, mas com aquela disposição de dar alguma coisa. Isso. Entendeu? Então, a gente vê isso, né? Nós mesmos, né? Vontade de dar presente, dar certo e tal. De dar essa vontade, né? Isso é o resultado dessa batida do diapasão que bate você, mesmo você não sabendo o que é. Você não sabe, muitas pessoas não sabem o que é. Elas fazem porque, nossa, me satisfaz, me dá
E tem alguma coisa que eu não consigo entender, entendeu? Uma coisa boa que eu não consigo entender. Isso de setembro até dezembro. Tá? Até dia 24 de dezembro. Então, por isso que você chegar e passar um Natal, uma véspera de Natal, né? Uma ceia de Natal, mesmo que você não coma carne, mesmo que você não beba, mas participando de um evento desse, você está negando essa chance que isso está te dando. Você está negando, porque você está num ambiente totalmente contrário a isso. Ao contrário, aquele ambiente que você está é um ambiente de baixíssima vibração. Sim, então, primeiro, com bebida, carne. Primeiro, você não deveria se sentir bem. Ali, se você está se sentindo bem ali, reveja os seus conceitos de estudante Rosa Cruz, certo? Segundo, você está perdendo uma grande chance de ressoar em você a vibração crística, porque a vibração crística ela não tem ponto de contato no ambiente daquele. Ela não consegue chegar naquele ambiente. Aquele ambiente como se o ambiente estivesse bloqueando ali. É um ambiente mais para as trevas do que para a luz. Não adianta. Por mais que esteja iluminado lá, não adianta, porque imagina as pessoas se satisfazendo, comendo carnes, bebendo, enchendo a cara, inclusive, tem muita gente que enche a cara no final do Natal. Eu estou falando isso porque eu já passei por isso, entendeu? Nós todos já passamos por isso. Na época das minhas famílias lá, na época da necessidade, tinha que... Mas depois que a gente pegou isso, falou, pô, o que eu estou fazendo? A gente não consegue mais. Aí a gente tenta, não vai, né? Não vai. Briga com o meio mundo, mas não vai, né? Quebra o pau, um monte de gente, mas não vai. Né? Vibração inferior. É porque a gente está perdendo. Olha, segundo o Max fala, é o momento mais sagrado, mais potencialmente espiritual, é o momento mais espiritualizado do ano. Ali na véspera de Natal, né? Do ano. E ao invés de você estar curtindo aquilo, você está negando, falando, esse negócio, não, vou pular na piscina, vou beber, vou cantar, bater pagode, vou bater não sei o quê. Você está perdendo isso. Para quem não está estudando esoterismo, tudo bem. Está tudo certo. Está tudo certo, livre-arbítrio, ela pode fazer, não está errado. Não é a gente chegar lá, vai pro fogo do inferno, não, nada disso. Mas, poxa, se você é um estudante esoterista de uma escola Rosa Cruz, fica complicado você participar daquilo. Mas eu posso participar porque meu pai está lá, minha mãe está lá, meus irmãos estão lá, meus filhos estão lá, minha esposa está lá, meu marido está lá, né? Todo mundo está lá, meu cachorro está lá. E daí? E não dá para você tirar, não dá para você tirar uma folguinha. Tá? Vou dar uma folguinha, vou deixar a Rosa Cruz aqui do lado, né? Deixa do lado aqui. Depois, amanhã eu volto, tá? Aí você vai lá, depois você volta lá. Não existe isso nos esoterismos. Como não existe, por exemplo... evento meio que servindo, no sentido de... Não interessa. Aí você está fazendo igual um colega nosso. Eu não como carne, mas eu faço um churrasco beleza. Eu só fico no churrasco, eu não como, mas eu fico fazendo e servindo. Não quis dizer é a mesma coisa. Eu faço com a minha família. É a mesma coisa. Os pratos, lavar é a mesma coisa. Você está no ambiente de baixa vibração. A baixa vibração não é visível. Esse é o problema. Se ela fosse visível, você falava, a baixa vibração está ali, então eu vou ficar aqui. Aqui está alta, ali está baixa. Ela não é visível, ela é impermeável. Quando você olha isso pela visão esotérica, você vê uma capa vermelha ou cinza, lembrou bem? Cinza ou vermelha em toda aquela área que mantém aquilo. É o que o Max chama de efeito turba. Né? Que dá em estádio de futebol, que dá em manifestações e tal. Tudo vermelho. Se você se sente bem num ambiente desse, gente, reveja seu conceito de estudante Rosa Cruz. Não, de novo, não tem nada de errado, não tem nada de mal, mas reveja seu conceito, porque você não está caminhando do jeito que você deveria caminhar. E aí não vai dizer que a culpa do desenvolvimento é da Fraternidade Rosa Cruz, é do método Rosa Cruz, é porque eu não entendi direito, é porque eu não sou apoiado. Não, é porque você está em lugares que não deveria estar. Só isso. Só escolha os lugares. Tem lugares melhores para passar o final do ano, a véspera do ano. Ela é mais importante do que o final do ano. O final do ano não é tão importante quanto esse dia 24. Dia 24 de dezembro é a hora mais importante que tem. E não estou falando o dia inteiro, não. Estou falando na véspera de Natal, meia-noite. Mas meia-noite eu estou dormindo. Perdeu. Meia-noite está dormindo? Perdeu. Por quê? Porque nós estamos no processo de latitude e longitude. A vibração crística, ela roda latitude e longitude durante toda aquela... Quando o lugar é meia-noite, a não ser que você fala assim, perdi a meia-noite aqui, eu vou para o Peru. Meia-noite é 4 horas depois, então eu como para lá. Já está nada. Beleza?
E o que seria o ideal de fazer nessa meia-noite? Uma oração? Fazer o ritual de véspera de Natal. Nem fazer à meia-noite o ritual? Sim. Você pode até não fazer meia-noite. Você pode até fazer antes, mas meia-noite tem que estar oração. Vai ter que estar recolhido. Ou conversando com as pessoas do seu lado, conversando, batendo papo, você tá, né? Vamos conversar, bater papo, vamos fazer. Nossa. Ou vai à missa. Nós vamos à missa. Se puder ir num lugar desse, se não puder, se recolhe, bate papo e tal. Meia-noite 1, vou dormir, beleza, vou dormir. Meia-noite 1. Meia-noite é importante. Incrível que pareça, né? Mas é difícil, lógico que é difícil, gente. Se fosse fácil, não tinha uma escola para dar Rosa Cruz. Se fosse fácil, todo mundo está fazendo. É difícil. É difícil. Dorme antes e acorda 5 para meia-noite. É difícil. Também, a gente já fez isso, já dormiu tarde, cansado pra caramba. Lógico, já fiz. Tirando nossa siesta. Ok, pessoal? Então, você é um diapasão que está recebendo o tom, ou martelando o seu diapasão com tom baixo, reveja os seus conselhos. Vamos lá, né? Então, a gente... Ficou claro agora, né? Lembrou bem. A gente encerra aqui nossa reunião de 245, no dia 26 de outubro, com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas temos para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de Ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.